bem, sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, 21 a 43. Nós damos continuidade à série expositiva nesse Evangelho. Eu quero lembrar aos irmãos que o grande objetivo de João Marcos, nesses primeiros 8 capítulos, é mostrar quem é Jesus. Ele desejava ensinar de maneira muito clara e compreensível, nesses primeiros 8 capítulos, quem é Jesus. E aqui, do capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 43, até o final do texto de hoje, Marcos ele retoma em apresentar a autoridade de Jesus. Ele tem esse foco nessa narrativa. Então, desde os domingos anteriores, nós temos visto a autoridade de Jesus sobre a natureza. Os irmãos estão lembrados quando ele atravessa o mar da Galileia. Ele apresenta a sua autoridade sobre as forças das trevas. Os irmãos viram isso na última mensagem que eu preguei. E hoje, nessa noite, nós veremos a autoridade de Jesus sobre a enfermidade e a morte. Então, Marcos ele quer que os cristãos do primeiro século, lá em Roma, no primeiro século, eles tivessem plena convicção de quem era realmente Jesus, a autoridade de Jesus. E o ponto que isso é para nós importantíssimo no tempo de hoje, sabemos realmente quem é Jesus. Muitas vezes temos uma visão de Jesus de Hollywood, não é? Nós temos uma visão de Jesus a partir de uma perspectiva não bíblica. E eu quero compartilhar com os irmãos então essa continuidade. Então eu quero convidá-los, vamos fechar nossos olhos. O texto de hoje é um texto belíssimo. Jesus ele fala, não temas, crê somente. Esse é o tema da mensagem. Mas eu quero convidá-lo, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, nosso Pai querido, nós queremos te louvar e bendizer nessa noite, agradecer-te por tua palavra, que é vida e eficaz. Fala-nos, ó Pai, nesta noite, que possamos, ó Deus, diante as adversidades, diante ao sofrimento, diante as lutas, ó Pai, não venhamos temer, não venhamos, ó Deus, agir com incredulidade, mas que possamos de fato e verdade crer em Cristo Jesus, crer na tua soberania, crer no teu cuidado, crer que tu estás conosco, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa incredulidade, Pai. Faz-nos realmente sermos um povo que o ame e o adore, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, Marcos capítulo 5, 21 a 43. Acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está morrendo, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Foi Jesus com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia no que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade e lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal.
Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Queridos, são dois quadros que esse texto nos apresenta de grande sofrimento. Duas histórias reais. Duas pessoas que estão sofrendo de uma maneira absurda. Não somente duas, mas mais do que duas pessoas sofrem nesse texto. Um texto que nos apresenta que ao longo de 12 anos, nós temos aqui diante de nós, primeiramente, é apresentada uma menina que está a morrer, que está diante da morte, e o seu pai desesperado, o seu pai realmente numa situação de grande angústia e dor, lida com a enfermidade mortal de sua filha. Mas não somente nos mostra 12 anos de uma criança que está prestes a morrer, mas também nos mostra aqui esse texto, uma mulher que sofria por 12 anos de hemorragia, uma mulher que perdeu tudo quanto possuía. E quando nós olhamos para essas duas histórias que haveremos de estudar nessa noite, lembremos-nos que o objetivo de João Marcos, ao relatar essas duas histórias, qual que era? Fortalecer a fé dos primeiros discípulos. João Marcos desejava que os primeiros discípulos possuíssem uma fé firmada em Cristo Jesus, uma fé inabalável, uma fé irrevogável, uma fé bem consolidada, inegociável na pessoa de Cristo Jesus. E para isso então ele apresenta quem é Jesus, a autoridade de Jesus sobre a enfermidade e a morte. Então quando João Marcos escreve, registra essas narrativas, ele deseja que assim fosse. E algo muito importante ele quer nos mostrar também, não somente nos mostrar quem é Jesus, mas também nós precisamos continuar crendo em Jesus, por pior que sejam as circunstâncias. E é isso que eu quero que você leve para a sua casa, que você guarde no seu coração. Por pior que sejam as circunstâncias em minha vida, por mais sofrimento que eu tenha que encarar, por mais lutas, por mais momentos temerosos, de angústia, de dor, de aflição, eu nunca, jamais arredarei o meu pé. Eu continuarei crendo em Cristo Jesus, por mais adversas que sejam as circunstâncias da minha vida. Esse é o grande ensino nessa noite. É isso que João Marcos queria que os primeiros cristãos compreendessem. Eu quero que os irmãos se lembrem. Eu já disse aqui, João Marcos, juntamente com Pedro, escreve esse evangelho para os cristãos que estão na cidade de Roma, uma década depois do meio século, no ano 60 mais ou menos, em torno desse período. E esses cristãos estavam sendo levados à morte ao Coliseu. Esses cristãos seriam devorados por bestas feras. Amados irmãos e irmãs, o quanto que esse texto é para nós importante e necessário. A nossa fé em Cristo Jesus não depende das circunstâncias da vida. A nossa fé não depende de circunstâncias favoráveis. Eu não vou crer em Jesus Cristo porque tudo está dando certo na minha vida. O Evangelho de Deus não é um chamado para que você seja uma pessoa triunfalista. Mas aqui o que o Evangelho nos mostra é a realidade de que,
mesmo em meio ao desespero, à dor, ao sofrimento, eu continuarei crendo em Jesus. Vamos olhar para o texto? Primeiramente, João Marcos aqui, ele nos mostra do versículo 21 até o versículo 24, o pai que está desesperado. Mas esse pai desesperado, ele crê que Jesus pode curar a sua filha. O texto, ele nos mostra Jesus voltando do outro lado do mar, e quando ele atraca, quando ele desce daquele barco, quando ele está em meio à multidão, e o texto nos mostra isso, olha o versículo 21, olha na sua Bíblia, no final do versículo 21, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. João Marcos está mostrando a popularidade de Jesus, como os irmãos já sabem. Versículo 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Jairo é um homem religioso. Ele é um judeu piedoso. Ele é um homem dedicado à religião judaica. E ele vê Jesus. E o que ele faz? Ele se prostra diante de Jesus. Ele certamente já ouvira falar dos diversos milagres que Jesus já havia realizado. Aqui já certamente havia passado mais de um ano de ministério de Jesus, o ministério público. A fama de Jesus está em toda a Galileia. Lembremos-nos do que já falamos, de Sidom até, da Idumeia até Sidom, mais de 280 quilômetros. A popularidade de Jesus, ela é amplamente conhecida. Quando ele está diante de Jesus, ele se prostra. Esse homem piedoso, esse homem religioso, chefe da sinagoga, um judeu, ele se prostra diante de Jesus. Ele reconhece que Jesus Cristo é a única esperança para o quadro temerário que ele estava vivendo. Ele se lança aos pés de Cristo. Ele se prostra e o versículo 23, olha na sua Bíblia. E rogava-lhe com insistência. Irmãos, quem é pai aqui? Quantas vezes nós pais, quantas vezes eu, Rodrigo, saí da minha casa desesperado, entrei em meu carro e rapidamente me desloquei para Marília, levando a Sofia e a Vívia, ou várias vezes aconteceu isso aqui em Pompeia, tive que ir rapidamente socorrê-la, levando ao hospital, seja em Marília ou aqui em Pompeia. Imaginemos o desespero desse pai. O quadro não é simples, e nós pais sabemos que se nós formos vagarosos, relapsos, desatentos ao cuidar dos nossos filhos, eles poderão chegar a óbito. Vocês concordam comigo? Quantas vezes, recentemente eu passei por uma situação dessa, os irmãos acompanharam e intercederam por nós, em que a Sofia vomitou sangue por 3 vezes, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Quase meia-noite saímos, rapidamente chegamos ali na Santa Casa, ela foi atendida, e graças a Deus não sabe, está bem. Mas nós sabemos aqui um quadro real, de um pai que ama a sua filha, preocupado com a sua situação. Ele se prostra diante de Jesus, ele roga, minha filha está prestes a morrer. Não é qualquer enfermidade, não é qualquer febrinha de 40 graus, é uma situação séria. Rogo-te, olha o que ele diz, olha o versículo 23, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que seja curada e viva. Ele não somente se prostra diante de Jesus, mas ele crê que Jesus Cristo é a solução para a sua vida, para a vida da sua filha, para o clamor que ele apresentara a Deus. Amados irmãos e irmãs, como nós precisamos compreender essas verdades, como nós precisamos como igreja entender que Jesus Cristo, Ele é o Deus encarnado, Ele tem autoridade. Nós podemos nos prostrar, nós podemos nos ajoelhar e clamar, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, perceber que o desespero desse pai o faz se prostrar diante do Senhor. Jairo é o pai dessa menina. Jairo é o chefe da sinagoga, ele é líder religioso que se prostra aos pés de Jesus e de uma maneira consciente, consistente, ele clama. Ele não podia perder tempo. Ele não podia perder tempo. Cada segundo que passava, o risco de morte aumentava. Ele está consciente disso. Ele sabe que Jesus pode curar a sua filha da enfermidade.
ele sabe que Jesus Cristo é a solução, e ele clama a Jesus mediante o testemunho que ele ouvira de outras pessoas, daquilo que Jesus havia realizado. Como já disse, a popularidade de Jesus é sem precedentes. Grandes multidões iam até Jesus para levar os seus sofrimentos. E aqui é algo muito importante, porque o Senhor Jesus é aquele que fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Meus amados irmãos e irmãs, na hora da aflição, a quem você está clamando? Você está se prostrando diante de quem? Do quê? Aonde você está colocando a sua esperança? Aonde vem o refrigério para a sua alma? Aquele homem sabia que Jesus era a solução. Eu lhe digo, Jesus Cristo é a solução para a sua desesperança, para os seus temores, para os seus medos, para as suas angústias. E aí então, nós reconhecemos isso. Há momentos em nossas vidas que somos tomados pelo desespero. Há momentos em que nós não podemos esperar, há momentos em que não há tempo para perder, há momentos em que temos que agir com rapidez. Meus queridos irmãos, precisamos reconhecer que nas piores horas da vida, nós temos o Senhor Jesus a quem clamar. Não fuja de Cristo Jesus. Não fique adiando o seu encontro com Jesus. Não postergue. Não jogue para o dia seguinte, mas prostre-se hoje. Reconheça agora. Tome uma decisão neste momento. Jesus é a solução para a minha vida. Nele eu encontro perdão, nele eu encontro salvação, nele a quem eu posso clamar, seguro de que me ouvirá. Deus nunca rejeita a pessoa, seja este homem ou mulher, rico ou pobre, preto ou branco, independente de nacionalidade, independente de condição social. Jesus Cristo, ele ouve o clamor daquele que contrito e arrependido se humilha e lhe suplica a sua graça e misericórdia. A quem clamamos, a quem buscamos. Portanto, o que João Marcos está nos apresentando é a fé de um pai. A posição social de Jairo não impediu de ir a Cristo Jesus. Jairo não ficou preocupado que os demais judeus diriam sobre ele como chefe da sinagoga. Ele era uma pessoa de posses, ele era uma pessoa respeitada, e isso não o impediu de clamar a Jesus. Jairo não perdeu tempo. Ele diz a Jesus que imediatamente precisava ir para curar a sua filha. Mas aí, queridos irmãos, sabe aquela situação em que nós estamos de fato angustiados e as circunstâncias ficam cada vez pior, e nós temos exatamente isso acontecendo no texto. Jairo vai a Cristo e deseja que Cristo imediatamente vá à sua casa, mas no meio desse caminho, no meio desta ida, há alguém que atrapalha, há alguém que entra no meio do caminho, há alguém que atrasa Jesus, há alguém que impede que Jesus imediatamente chegue em sua casa, e essa pessoa é uma outra pessoa que sofre, assim como Jairo sofria. Mas precisamos continuar crendo em Jesus, por pior que sejam as circunstâncias. E é algo belíssimo, porque João Marcos ele tem esse estilo literário. Ele faz como que uma ideia de um sanduíche. Ele começa falando de uma história, no meio dessa história coloca outra história e volta à história, ao texto dessa noite. E aí então, Jesus Cristo também tem um objetivo. Jesus Cristo está ali tratando Jairo. Jesus Cristo está permitindo com que aquela mulher que sofria de hemorragia intervisse naquele momento, porque Jesus também tinha um objetivo com Jairo. E aí então, nós temos agora, do versículo 24 a 34, está diante de nós a mulher enferma. Ela crê que Jesus pode curá-la de sua hemorragia. Essa mulher, ela crê que Jesus Cristo pode acudi-la, pode socorrê-la, pode intervir. E aí, meus irmãos, lembremos do que eu já disse. A popularidade de Jesus na Palestina, ela é absurda, é total. Na Palestina, todos já ouviam falar de Jesus. Isso
no primeiro século. E aí então nós temos o texto que nos apresenta do versículo 24 até o versículo 26, a mulher que sofria há 12 anos de hemorragia e gastara tudo quanto possuía. Notemos algo muito sério: a enfermidade acomete tanto a pobres quanto a ricos, a pessoas que são cuidadosas com o seu corpo, cuidadosas com a sua vida, mas podem ser surpreendidas por enfermidades inesperadas. A enfermidade não escolhe classe, não escolhe idade, não escolhe geografia, localização, mas a enfermidade acometeu essa mulher e assim há 12 anos sofria. Mais uma vez João Marcos quer mostrar um quadro desolador. Aos olhos humanos, aquela mulher haveria de morrer, a sua morte era certa. A medicina do primeiro século era incapaz de resolver a sua enfermidade, prover a cura da hemorragia. Todos sabiam, ela vai morrer dessa enfermidade, ela vai morrer dessa hemorragia. Mas aquela mulher, sabendo que Jesus estava por ali, olha o versículo 24, metade dele: uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher, por 12 anos, sofria de hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. E aí, irmãos, isso é uma realidade nos tempos de hoje, embora a medicina de hoje seja altamente avançada, e tem muito avançada ainda, mas sabemos que, por mais recursos tecnológicos que se tenha, muitas pessoas estão tendo sua vida ceifadas precocemente. Muitas pessoas têm ido ao leito de morte, tem sido o seu tempo abreviado, mesmo que lance mão de todos os recursos, porque a morte é o nosso último inimigo. Todos nós, um dia, haveremos de morrer. A morte é uma realidade na qual nenhum de nós podemos escapar. E aquela mulher que estava terrivelmente enferma, e o seu corpo ia de mal a pior, ela não tinha mais esperança. Mas aí ela ouve falar de quem? Jesus. Quem é a esperança? Jesus. E aí o texto nos mostra agora, do versículo 27 a 29, a mulher, ela ouve a respeito de Jesus e crê que se apenas tocá-lo, seria curado. Que extraordinário. Apesar de toda a perda que ela já tiver, mesmo que os médicos do seu tempo lhe falassem: você vai morrer dessa enfermidade, mas ela ouve falar de um homem que tem autoridade sobre a enfermidade. Ela ouve falar de um homem que tem autoridade sobre a morte e sobre a vida. Ela ouve falar de um homem chamado Jesus de Nazaré. E ela coloca a sua esperança, ela coloca a sua fé nesse homem. Versículo 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhes as vestes, serei curada. Ela creu quando não era possível. Ela creu em contexto de absoluta desesperança. Ela sabia que Jesus poderia intervir. E aí então, versículo 29, sua hemorragia estancou imediatamente. Ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Ela creu: se apenas tocá-lo, serei curado. Ela colocou toda a esperança e confiança nela em Cristo Jesus. Como precisamos, amados irmãos e irmãs, mesmo em meio ao sofrimento, à dor, à tristeza, continuar crendo em Cristo Jesus. Continuarmos firmados na fé, na esperança que em Cristo temos. A nossa esperança e a nossa convicção, a nossa certeza é de que em Cristo Jesus nós temos o perdão de todos os nossos pecados. A nossa certeza é que em Cristo Jesus nós somos aceitos por Deus, nós temos a vida eterna. E quando a morte chegar,
a nossa certeza é que estaremos com o Senhor, salvos para toda a eternidade. Meus queridos irmãos, essa mulher creu, mesmo quando aos olhos dos homens não era possível crer. E aí o texto continua a nos mostrar, agora no versículo 30 a 34, a mulher, ela toca em Jesus, ela crê em Jesus, mas ela é surpreendida pela palavra de Jesus. E ela, ao ser surpreendida por aquilo que Jesus lhe diz, ela faz assim como Jairo fez. Ela se prostra diante de Jesus. Ela rende sua vida a Cristo Jesus. Então, amados irmãos, como isso é belo, como isso é precioso. Você tem se prostrado diante de quem? Do quê? Em quem você tem depositado a sua esperança, a sua confiança? Jairo se prostrou diante de Cristo, esta mulher se prostrou diante de Cristo, prostremos-nos nós também diante de Cristo. E aí o texto nos diz, Jesus logo percebeu que dele saíra poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou as minhas roupas? Os discípulos disseram, vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? E aí é algo belíssimo, irmãos. Ela confiou em Jesus. Os discípulos não estavam imaginando, como assim você pirou a cabeça? Como é isso? Você está sendo comprimido pelas multidões, agora você me pergunta quem me tocou? Porque Jesus, como Deus, Jesus, como Deus que ama aquele que se arrepende, como Deus que ama aquele que se rende, como Deus que ama aquele que humilha-se, essa mulher fez isso. Ela creu que Jesus Cristo era a solução. Então dele saiu o poder. Nós temos versículo 32, olha na nossa Bíblia. Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, aterrorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, ela sabia de que Jesus mencionava acerca dela, e ela fica trêmula, ela fica aterrorizada, ela fica espantada, porque ela sabe que fora curada. Ela prostrou-se diante, olha na sua Bíblia, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. A nossa fé precisa ser colocada em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é qualquer fé, irmãos, que salva, mas é a fé na pessoa de Cristo Jesus. Muitas pessoas manifestam fé. Todos, em alguma medida, creem em alguma coisa, colocam a sua esperança em alguma coisa, confiam em alguma coisa, mas somente aqueles que colocam a sua esperança, confiam em Cristo Jesus, receberão perdão e salvação, receberão a vida eterna, porque Deus, Ele alcança, Ele salva. É Deus que ama, é Deus que se importa. O cristianismo traz uma mensagem de um Deus pessoal, de um Deus relacional, de Deus que se importa com a sua criatura, um Deus que age para salvar aquele que reconhece que precisa de perdão e salvação. Aquela mulher reconheceu o seu estado de pecado, aí o pecado manifesto na enfermidade, não que a enfermidade seja, toda enfermidade é porque está pecando, não, mas no sentido da queda, no sentido dessa ruptura com Deus, no sentido da queda em Adão. Toda dor e sofrimento advém da queda, do pecado original. E aí, então essa mulher, ela crê em Jesus. Quem a salvou foi Cristo Jesus. Ela colocou a esperança em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele indaga no versículo 30, a resposta da mulher, ela é extraordinária, e a palavra de Jesus, no versículo 34, é, a tua fé te salvou. Vá-te em paz, e fica livre
desse seu mal. Um testemunho público. Uma cura que fora realizada por Jesus no anonimato. De modo particular, privado. Mas Jesus teve um propósito de manifestar publicamente a esperança que essa mulher teve nele. Jesus teve como propósito tornar público aquilo que ocorrera no particular, porque Jesus Cristo ali estava tratando e ensinando a todos a necessidade de crer somente nele. E aquela mulher não teve vergonha de Jesus, ela não se acovardou, ela não se escondeu, ela não foi para o meio da multidão ocultando-se, mas ela publicamente, diante de uma grande multidão, se prostra e fala: Senhor Jesus, fui eu. E ela contou toda a verdade. Por quê? Ela contou a sua história. Há 12 anos eu sofria de hemorragia. Ela contou a Jesus e a todos que ali estavam ao redor. E todos que ali estavam ouviram a sua história, toda a verdade. Há 12 anos eu venho sofrendo de hemorragia. Há 12 anos eu gastei todo o meu dinheiro com os médicos e nada resolveram. Meu caso só piorou. E só o Senhor que me curou e me salvou e me restaurou e me deu vida. Ela não teve vergonha de se posicionar como uma pessoa que creu em Cristo Jesus. Nós não podemos ter vergonha de Jesus, meus irmãos. Nós não podemos ter vergonha de nos posicionarmos publicamente acerca da nossa fé em Cristo, da nossa esperança em Cristo. Todos aqueles que nos conhecem e convivem conosco, seja no mundo real ou no mundo virtual, precisam ver em nós a esperança que temos em Cristo Jesus. Não temos que ter medo de falar: eu recebi o perdão de meus pecados pela obra que Jesus realizou. Eu tenho segurança da vida eterna, porque Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Nós não podemos ter vergonha de Jesus e de seu Evangelho. Precisamos publicamente, onde quer que estejamos, nas oportunidades que Deus nos conferir, falarmos daquilo que cremos, daquilo que vivemos, daquilo que experimentamos, mediante a revelação das Escrituras Sagradas. Por isso, mais uma vez, eu lhe convido: venha quarta-feira, não fique na sua casa. Que você, ao longo da semana, venha pensar sobre isso, e na quarta-feira você esteja aqui conosco, porque vai ser o momento de intercedermos, de orarmos pelos perdidos, por aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo. Também apresentarmos as nossas petições a Deus, mas sobretudo intercedermos por aqueles que não são salvos, e podermos em seguida recebermos o treinamento para que o pratiquemos ao longo do dia a dia, da semana que nos resta até o próximo encontro. Não sejamos crentes que tenham vergonha do Evangelho de Cristo Jesus. Não sejamos crentes que tenham vergonha de se posicionar na exclusividade de Jesus. Essa mulher não teve vergonha. Aí então, imagine todo esse cenário, tudo isso acontecendo. Imagine, irmãos, agora pare e pense em Jairo, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Jairo veio correndo, clamando a Jesus, aterrorizado, com muito medo: a sua filha vai morrer. E uma mulher que sofre hemorragia há 12 anos atrapalha Jairo. E aí então, quando se conclui esse retrato, esse cenário, chegam os da casa de Jairo e falam: Jairo, a sua filha morreu. Irmãos, isso é história real. Imagine a dor desse pai. Ele saiu da sua casa desesperado porque ele sabia que o quadro era grave. Então, quando ele recebe a notícia da morte da sua filha, o seu mundo desmorona. E aí vem o que o João Marcos vai mostrar: precisamos continuar crendo em Jesus, por pior que sejam as circunstâncias. Há circunstância mais dolorosa do que essa, irmãos? Um pai enterrar um filho. A circunstância mais dolorosa do que essa, um pai que sabia que Jesus é a solução, e Jesus não chega a tempo, e a filha morre, e agora a morte não há mais o que se fazer. Morreu. O que se faz com a pessoa que morreu?
se despede e se enterra. Não há mais o que fazer. Acabou-se as esperanças. Se o quadro da mulher com hemorragia era grave, do pai Jairo era pior. Aí então, versículo 35, nós temos o pai desesperado, recebe a notícia da morte de sua filha, mas Jesus disse que não temesse, mas somente cresce. E aqui, nesse momento, então, agora no Marcos prepara o desfecho da história que ele iniciou anteriormente, mostrando a realidade como ela é. Uma filha que morre aos 12 anos, a minha filha mais velha tem 13 anos. Jairo não teria a oportunidade que eu tive, que eu tenho, se não fosse Jesus. Olha para o texto, versículo 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Todos sabem quem é Jesus, todos são admirados sobre a autoridade de Jesus, todos sabem dos milagres que Jesus já fazia, mas ainda eles não tinham sido testemunhas do que haveria de acontecer, como João Marcos aqui nos apresenta. Jairo, ele fica completamente arrasado com a notícia aterrorizadora da morte de sua filha. Todos falam: não há mais o que fazer, não incomode o mestre. Mas Jesus, ele se volta para para Jairo. Ele se volta para Jairo e diz o quê? Não tenha medo, Jairo. Creia. Somente creia. Irmãos, Jairo foi um homem que creu em Jesus. Tanto é que ele o busca. Mas Jesus quer provar mais a fé dele. Jesus quer ensinar-lhe algo mais. Não tenha medo, Jairo. Creia. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada diária, ao longo da semana, diante das pressões do nosso trabalho, diante as situações de enfermidade na família, diante as situações de escassez de recursos financeiros, diante as situações que são dolorosas e reais e nos machucam, nós precisamos parar e trazer à memória essa palavra de Jesus a Jairo: não tenha medo, creia somente. Glória a Deus. Não tenha medo, creia somente. Jesus está falando para Jairo: Jairo, tira os seus olhos das circunstâncias. Jairo, tira os seus olhos da realidade visível que lhe diz que a sua filha morreu, mas olhe para mim e creia. Você não veio clamar por minha intervenção. Você não veio buscar a minha graça provedora. Espere, creia, confie. As circunstâncias de Jairo não eram boas, ao contrário, pioraram. Mas Jesus continua a lhe falar: creia. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, crer que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Precisamos realmente confiar que Ele sabe o que faz. Precisamos fundamentar a nossa fé naquilo que a Bíblia nos revela e nos mostra e nos ensina, que muitas das vezes nós não vamos compreender o agir de Deus. Muitas das vezes nós vamos entrar em parafuso. Ficaremos confusos. Não tenha medo, creia somente. Deus sabe o que faz, Jesus sabe o que faz, mesmo que a nossa vida e a vida de nossos familiares sejam ceifadas por tragédias. Não sei quantos irmãos aqui se lembram, uma situação muito triste, um pastor batista da nossa convenção, morando em Campinas, ele saiu de férias com a família, foi para Minas Gerais, salvo engano,
voltando de férias com a sua família. Quem aqui, irmão, soube dessa notícia? Foi muito triste. Uma jovem alcoolizada, colide com seu carro, e ele cai, e sai da pista, ele cai num barranco. Um filho morre imediatamente. Ele e a esposa ainda permanecem viva, agonizando, mas ninguém encontra o carro. Não sei, acho que foi um dia depois, acho que não me recordo detalhes. Encontram o carro, mas ele, a esposa estão mortos. O filho está morto e somente um filhinho sobreviveu e estava andando pela rua. O corpo já estava em estado de decomposição. O homem temente a Deus, o homem crente em Cristo Jesus, um pastor idôneo e sério, sua esposa é uma mulher de Deus, uma família de Deus, consagrada a Deus, que crê no Evangelho segundo as Escrituras, mas que sofreram, tiveram suas vidas ceifadas da forma mais cruel que alguém pode ter. Voltando de férias. Meus amados irmãos, não se iludam que esse falso evangelho triunfalista da prosperidade, de bênçãos materiais, de crescimento social, de crescimento financeiro, essa teologia do capeta que está entrando nas igrejas. Nós precisamos continuar crendo em Jesus Cristo, por pior que sejam as circunstâncias. E este homem está vivendo a pior circunstância de sua vida, porque chega aos seus ouvidos a notícia da morte de sua filha de 12 anos. Não há mais o que fazer diante da morte. E aí o texto nos mostra exatamente isso, versículo 33 até o versículo 37 a 40. O que João Marcos vai nos mostrar agora é um cenário de luto, incredulidade. Jesus conduz os pais à menina e opera o milagre da ressurreição. E agora nós temos aqui esse cenário, irmãos, aqui há um contraste contínuo, do versículo 37 até o versículo 43, a incredulidade se contrapondo à fé. Aqueles que eram incrédulos não criam. A incredulidade contrastando com a fé. Versículo 37. E não permitiu que o acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. Naquele tempo, na cultura ali judaica, haviam aqueles que eram os pranteadores. Se alguém morria, eles eram, alguns contratados, outros não, mas a clamar, a chorar, e choravam copiosamente. Era um momento de muita dor, muito choro. E aí isso já estava acontecendo, porque a morte era um fato real. A menina de fato havia morrido. 39. E entrando lhes disse, e aí Jesus, ele vem de uma maneira incrível: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E aí, o que é muito interessante observar aqui, é que Jesus, ele usa de eufemismo para a morte. Ele abranda a ideia da morte. Sim, ela havia de fato morrido, não havia dúvida sobre isso, mas ele usa de eufemismo, falando que a menina estava apenas dormindo. E aí, versículo 40, e começaram a rir dele. Essa parte está louca. Como que ele fala que ela está dormindo? Começaram a caçoar de Jesus. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Versículo 40, acompanha aí. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado e entrou aonde a menina estava. Jesus, ele tira aquela multidão na casa, aquele grande número de pessoas, aqueles que pranteavam, retira da casa. Ele tem o controle da situação.
Então Jesus e os discípulos que foram com ele, juntamente com os pais, Jairo e sua esposa, foram até o quarto aonde a menina estava. 41. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E aí, irmãos? Lembra que Jesus falou para Jairo? Não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, eu tenho um controle sobre todas as coisas. O objetivo de João Marcos ao escrever essas duas narrativas de dor e sofrimento é mostrar a autoridade de Jesus diante da enfermidade e diante da morte. O objetivo de João Marcos é que os cristãos dos primeiros séculos, que estavam sendo levados ao Coliseu Romano para morrer, e aqueles que viriam depois deles também seriam martirizados e chegassem até nós aqui hoje, no século 21, é que nós reconheçamos a autoridade de Jesus sobre a enfermidade e sobre a morte, é que reconheçamos quem é realmente Jesus. Ele é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que conhece a nossa dor, é o Deus que conhece a nossa aflição, é o Deus que podemos nos prostrar e podemos clamar, podemos dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque o Senhor sabe como está doendo. E Ele diz: não tenha medo, crê somente. Não se desespere. O que Deus faz? Ele ressuscita aquela menina. 42, olha na sua Bíblia. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. É fantástico, irmãos. E todos foram tomados de grande espanto. Quem é esse? Lembre-se do que os apóstolos no barco com Jesus: quem é este que acalma a tempestade? Lembram-se do que havia acontecido em Decápolis, ali naquela região? A palavra veio, mas não vou falar, porque eu acho que vou falar errado. Aquela cidade lá, está vendo lá? Lembra-se? Todos foram tomados de grande espanto. Todos estão admirados quem é esse homem. Eles estão reconhecendo quem é Jesus. 43. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina. Amados irmãos e irmãs, como é precioso para nós sabermos que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas. Como é importante para nós sabermos que o nosso Deus é soberano, mesmo na dor e sofrimento que sobrevém a cada um de nós. Como é importante para nós termos a nossa fé estabelecida nas Escrituras, que nos afirma o absoluto e completo controle de Deus. Essa menina morreu, sim. Ela foi ressurreta por Cristo. Jesus, ao realizar esse milagre da ressurreição da menina, está apontando para aquilo que haveria de acontecer com ele. Ele ressurgiu dentre os mortos, ele ressuscitou e ele não morreu mais. Aquela menina, Talita, não é Talita, Talita cumi é menina, Talita é menina. Aquela menina que foi ressurreta por Cristo voltou a morrer. Obviamente. O seu corpo foi enterrado na Palestina, alguma região ali. Talvez no futuro a arqueologia encontre a sua ossada, não sabemos onde foi encontrada, já não existe mais, não sabemos. Mas o que eu quero dizer é que aquela menina que foi ressurreta por Cristo voltou a morrer. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou nesse dia e não morreu mais. Jesus Cristo ressuscitou corporeamente. E a Bíblia nos fala que Ele voltará para buscar a sua igreja. Meus amados irmãos e irmãs, a esperança que temos no Evangelho de Cristo Jesus é a certeza de que um dia sim poderemos morrer se Jesus voltar antes. Um dia sim o nosso corpo vai se decompor, vai voltar ao pó, mas nós viveremos a ressurreição lá no último dia, não no último dia, mas a ressurreição da vida de Cristo Jesus.
teremos nossos corpos glorificados. E aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão e terão um novo corpo glorificado, viverão eternamente. A nossa certeza de que quando a morte chegar para mim e para você, nós que cremos em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, imediatamente após a morte estaremos diante de Deus e já gozaremos da vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo tem essa esperança, mas quem não crê em Jesus não tem essa esperança. Aquela mulher que foi curada de hemorragia, que por 12 anos sofria, ela morreu, mas ela foi salva porque ela creu em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a primícia dos que foram ressurretos, e nós também haveremos um dia de corporeamente ressuscitar, viveremos eternamente com Deus. Amados irmãos e irmãs, o quanto precisamos continuar crendo em Jesus, por pior que sejam as circunstâncias. O Evangelho de Deus não é um evangelho falacioso de prosperidade econômica, de prosperidade emocional, de prosperidade das riquezas dessa terra. O Evangelho de Deus é o Evangelho que nos chama ao arrependimento de pecados, a crer em Jesus Cristo e vivemos para a glória do Senhor. Sim, quando andarmos segundo os preceitos de Deus, viveremos uma vida para a glória de Deus. Tudo quanto fizermos, faremos para a glória de Deus. Mas o nosso tesouro não está nessa terra. A nossa riqueza não é terrena, ela é celestial. E como é bom sabermos que quando a morte chegar, em Cristo Jesus, realmente não teremos o que temer, porque vida eterna teremos. Já temos, já começamos a desfrutar. E aí então, meus amados irmãos e irmãs, é um texto que nos mostra dois quadros de grande sofrimento. Eu quero que você volte para casa pensando nisso. 12 anos de sofrimento. 12 anos em que uma vida foi ceifada. Mas Jesus Cristo interveio nessas duas situações. E a incredulidade, ela foi desafiada pela fé em Cristo. E aí então, Jairo e sua esposa tiveram a alegria de ter a sua vida, a vida de sua filha de volta. Imagina a alegria dessa família, não é? E a segurança da vida eterna que receberam em Cristo. João Marcos está, portanto, mostrando que, a despeito de todo o sofrimento de que podemos passar em nossa vida, nunca recuemos, nunca deixemos de crer, nunca deixemos de confiar, por pior que seja a circunstância, irmãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. A nossa fé em Cristo Jesus não depende das circunstâncias da vida, que as circunstâncias da vida nos sejam favoráveis, mas a nossa fé em Cristo Jesus depende tão somente de Cristo, da glória, da grandeza da pessoa que Ele é. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, encare o seu sofrimento, seja realista, saiba exatamente aonde está doendo e coloque para Deus. Senhor Deus, Tu sabes a minha dor, Tu sabes como dói, Tu sabes a minha tristeza, Tu conheces o meu interior. Senhor, eu quero Te entregar isso. Eu quero entregar-Te esse fardo que é pesado. Eu quero entregar-Te a tristeza do meu coração, a dor da minha alma, o sofrimento do meu corpo, sabendo que Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha esperança. E Senhor, eu sei que se Tu permitires que eu continue sofrendo, o Senhor estará comigo no sofrimento. O Senhor proverá graça. O Senhor proverá o Seu bálsamo, mesmo em meio à dor. E eu sei que há de chegar um dia que Tu haverás de enxugar de meus olhos toda a lágrima. E aí sim, no céu, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, porque enquanto na terra estivermos, passaremos por isso. Não nos iludamos com o falso evangelho. Sejamos, irmãos, realistas.
Confiemos no amor e cuidado de Deus. Não tenha medo. Crê somente. Precisamos continuar crendo em Jesus, por pior que sejam as circunstâncias da nossa vida. Amém? Deus nos abençoe e que possamos crer, mesmo diante de tantas adversidades que a vida nos impõe. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Como é bom, Senhor, olharmos para a história de Jairo, desta mulher, e vermos a Tua boa mão, a Tua graça sobre eles. Te louvamos, ó Deus, porque ao longo de séculos a palavra do Senhor tem falado no coração do Teu povo. E, ó Pai, aqueles que hoje encontram-se desesperançados, aqueles que hoje encontram-se sofridos, ó Pai, com dor na alma, com dor no coração, sofrendo, ó Pai, de depressão, sofrendo, ó Pai amado, do corpo que já está fraco, sendo consumido pelo câncer, sendo consumido, Deus amado, pela diabetes, sendo, ó Pai, sendo consumido, ó Deus, por outros traumas, ó Pai. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor que Tu venhas, ó Pai, com a Tua doce mão, com a Tua graça, trazendo-nos, ó Pai, o conforto, o alívio da dor, mas que a nossa esperança não seja nessa terra. A nossa esperança seja a glória que Tu tens reservado para nós nos céus, a qual para toda a eternidade louvaremos, glorificaremos, o qual não teremos mais dor, não teremos mais chorar, não vamos mais nos decepcionar, não vamos mais sofrer, ó Deus. Nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem para nós o céu, e não é aqui na terra. Ó Pai, obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque nossa vida aqui na terra é passageira. Obrigado, Pai, porque chegará o dia que estaremos com o Senhor nos ares. Obrigado, Pai, porque nossa esperança é celestial e não é terrena. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu nos amas. Obrigado porque o Senhor nos salva. Obrigado porque o Senhor nos dá graça para suportarmos os sofrimentos dessa vida. Em nome de Jesus, louvamos e glorificamos. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor. Quero convidar toda a igreja a colocar-se em pé. Quero